Shalom, Adonai, meu povo. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem com todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Amanhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem anela e tem sede de ti. De ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti. Sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Glória a Deus. Louve ao Senhor nessa tarde, porque Ele é digno de toda a honra e de todo o louvor. Ele é digno, o eterno, o único, o soberano, aquele que pode agir aonde você não pode. Pela manhã te buscarei, pela manhã te buscarei, Deus. De madrugada eu me achegarei a ti. Você já se olhou hoje no espelho e já disse: Jesus me ama? Eu sou obra-prima de Deus. Eu fui escolhida antes do mundo ser formado. Deus já havia nos chamado por um propósito em nossa vida. Você não é obra do acaso. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por um motivo, porque Ele te ama. E Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer trazer para você uma mudança extraordinária na sua vida. O profeta Isaías, como nós falamos ontem, estava falando de hierarquias, de reinos, de pai, de filho, de neto, né? Sabemos que no palácio existe hierarquias. Começa pelo pai, passa por filho, passa por neto, passa por filho do neto e assim sucessivamente. Aquela hierarquia não pode ser quebrada. Ela tem que ser mantida. Entendeu? É como herança. Ela tem que ser mantida. O pai deixa uma herança, a mãe deixa uma herança, o filho deixa uma herança, o neto recebe a herança e assim vai passando de pai para filho, de filho para filho. E como nós vemos que no ano que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías, ele disse: eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. Após a morte desse rei aqui, Uzias, né? Foi que o profeta Isaías foi levantado como profetas para as nações. Então, quando Deus chamou o profeta Isaías estava ali no templo, ele viu, o templo estava cheio da glória de Deus. À sua volta voava poderoso serafim. Cada um deles tinha 6 asas e com 2 asas cobria seu rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava.
Eles diziam em alta voz, um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo o som das suas vozes que chegou a sacudir o templo até os alicerces. E ele ficou cheio de fumaça. Então eu disse: chegou a minha hora, vou morrer, porque sou pecador. Sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Foi assim que um dos serafins voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: de agora em diante, a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou seus lábios e os seus pecados foram perdoados. Você está vendo aí? O poder de Deus, aleluia, que está sendo transmitido. Deixa eu ser boca de Deus para você. Deixa eu ser boca de Deus na sua vida. Então, o que eu quero falar para você é o quê? Que assim, quando o rei Uzias faleceu, o seu filho Jotão, né, assumiu o trono. Depois do filho de Uzias, né, passou para o neto de Uzias, que foi Acás. Né? Então, daí para frente, as ameaças de guerra começou a vir, a cercar Jerusalém, a tentar fazer alianças erradas com medo, né? Acás, ele ficou agitado com aquela notícia, porque o rei da Síria estava fazendo imensas ameaças, era um reinado diabólico, possessivo, dominador, que aonde chegava ele fazia os seus estragos. E eu quero dizer para você aqui o seguinte, que nós herdamos características físicas de nossos pais através do DNA, mas também herdamos traços de caráter de nossa família, positivo e negativo. Em traços, recebemos características físicas e espirituais de nossos antepassados no DNA espiritual. Então, devemos examinar, detectar os nossos pecados mediante a direção do Espírito Santo, nos arrependendo, e nós oramos para que recebemos o perdão e que seja anulado dentro nós a iniquidade, a fonte do mal, que seja apagado de dentro do nosso ser toda a contaminação da nossa alma que foi manchada por os atos e também heranças espirituais dos antepassados. Você vê aqui a herança dos antepassados entre Uzias, filho, neto, e o filho de Acás. As guerras que vieram anunciando abater, destruir, eliminar com o reinado de Jerusalém. Porque na época do rei Uzias, era um rei próspero, cheio de riqueza, cheio de grandeza. Então o coração dele se encheu, se engrandeceu, que ele chegou ao ponto de entrar no altar para fazer sacrifício, por causa do orgulho dele. Foi ali que ele foi tocado por uma lepra. E em seguida veio o filho, em seguida veio o neto, que começou as ameaças do rei da Síria, porque aquele DNA de família, o DNA de família foi acompanhando gerações por gerações, querendo concretizar, realizar, manifestar e fazer com que aquilo que veio no passado continuasse se renovando a cada reinado que durasse
na época desses homens aqui, dessa hierarquia de reis, né? Foi passando de um para o outro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós, muitas vezes, herdamos, adquirimos heranças, tanto física como espiritual. É doença que o pai teve, é ataques espirituais que a mãe, ou avô, ou a avó teve, alguma coisa errada que cometeu no passado, e aquele erro que foi cometido no passado não foi quebrado por a pessoa que viveu aquele danos, morreu e deixou aquela herança maligna espiritual de derrota, de bebedeira, de tabagismo, de doenças diabólicas, doença do coração, diabetes, ossos fracos, doenças mentais, doenças psicológicas, um momento que viveu de surto, de ameaça, de conflito. Aquela pessoa que foi atingida quando ainda estava sendo gerada no ventre, ou foi mal desejada, ou não foi aceita, ou existiu algum tipo de sentimento que não estava pronta, que não estava preparada, que não era hora de ficar grávida, e que não foi aceita na primeira notícia quando fez um exame. Isso traz peso, isso traz conflito, isso traz destruição na vida das pessoas. Então, nós parece que temos um imã para puxar essas doenças, puxar essas crises espirituais, né? Muitas vezes já vi pessoas falar para mim, olha, eu tenho depressão. Uma mulher falou para mim, ela tem 37 anos, se eu não me engano, falou comigo no trabalho, disse assim, olha, eu sou depressiva, ela assumiu, eu sou, né? Tenho fibromialgia, minha mãe também era depressiva, e minha mãe também tinha essa doença nos ossos, e eu também estou tendo. A mulher tomando 6 comprimidos por dia, pra você ter uma ideia, viu? Uma mulher nova. Então, irmãos, é um DNA que veio lá do passado, e que entrou na vida da filha, né? E que se não for quebrado ali na vida dela, vai passar para os que vier para frente. Então, nós temos que pedir visão, direção, conhecimento, sabedoria a Deus para quebrar esse pacto, para quebrar essa amarração, para quebrar esse DNA que veio de famílias, né? Trazendo os ataques, né? Tem pessoas que nasceu perfeitamente sem nada. Passou algum certo tipo de ano, aquela pessoa começou a ser atingida, aquela pessoa começou a ser atacada pelos golpes que o inimigo deu no passado, no meio de famílias, e aquilo ali foi andando, passando de um para outro, passando de um para outro, passando de um para outro. Quando pensa que não, você recebe a notícia, fulano aconteceu isso, Beltrano passou por isso. Então, temos que chegar ao entendimento que isso é maldição, tanto física, porque nós herdamos as características físicas dos nossos pais através de DNA. Também herdamos traços de caráter de nossos familiares, positivos e negativos. Entendeu? Nós herdamos, nós permitimos. A minha mãe... Já vi uma mulher aqui também, outra que eu conheço, né, que disse, olha, minha mãe tinha isso. Minha mãe sofria disso, que já foi. Minha irmã também sofre disso e eu também estou sofrendo. Então, eu não vou aceitar, né? Meu pai tinha, vamos supor, as características do meu pai era pressão altíssima, ameaça de diabetes. Teve derrame uma vez, teve derrame na segunda vez, e na segunda vez ele não resistiu. Então, essas características físicas de nossos pais
Nós não podemos aceitar. Sua mãe faleceu de uma doença de esquecimento, de Alzheimer, você não pode aceitar. Então, se a sua mãe teve problema de Alzheimer, o que você tem de fazer? Você tem que se preparar, tem que quebrar, tem que destruir, tem que anular esse espírito de Alzheimer, esse DNA de familiares que teve câncer, esse espírito familiar, esse traço familiar que trouxe problema de paralisia, de derrame. Você tem que cuidar do seu físico, cuidar do seu mental, cuidar da sua vida, para que você, quando tiver acima dos 50, dos 60 anos, você não venha estar sofrendo esses desgastes. Aí gasta com médico, você vai ter bastante gastos, porque você vai para médico, você tem que pagar, você compra remédio, você tem que pagar, e aquele remédio não dá certo, você volta de novo e o remédio não dá certo, e assim vai virando uma bola de neve, o seu corpo vai ficando envenenado com tanto remédio que você toma, que você não consegue mais ter controle sobre a enfermidade que você foi diagnosticada. Eu conheço uma pessoa aqui mais nova do que eu. O médico há 15 anos atrás avisou para ela: olha, você cuida do seu coração, porque vai chegar a hora que você vai precisar de um transplante de coração. E ela não acreditou. Ela não acreditou no diagnóstico daquele médico. Então ela começou a trabalhar, não tinha hora para dormir, não tinha hora para comer, trabalhava demais, trabalhava além das forças que ela tinha. Encontrei com ela ali dentro de um transporte público, olhei para ela e disse: meu Deus, será que é fulana que eu conheço? Já trabalhou comigo? Não acredito que é não. E fiquei olhando, até que eu olhei de novo e disse: é você mesmo? Ela disse: sou eu mesmo. Né? Eu falei: o que está acontecendo? Eu estou aqui pela graça de Deus. Eu só tenho 10% de coração, o resto é medicamento, é injeção, entendeu? Já não está mais trabalhando, porque não pode e está na fila para receber um transplante. Então, nós temos a capacidade de escolher o que podemos comer, o que podemos beber, o que é bom para a nossa vida, para a nossa saúde. O que é bom, irmãos? Procure, a partir de hoje, descobrir, porque o nosso corpo, quando é jovem, aguenta porrada, aguenta cacetada, pode passar a noite acordada, no outro dia de trabalho, você não sente cansaço, mas quando chega uma certa idade, você está morta, entendeu? A partir dos 60 anos, eu quero ver quem trabalha a noite toda e levanta 5 da manhã para trabalhar. Não vai, porque o corpo físico e mental está super cansado, sobrecarregado. Então, o que eu quero dizer para você, que quando o serafim tocou na boca de Isaías, que agora estava diante da sua culpa, foi tirada. Ele disse assim: olha, quando ela tocou a minha boca e disse: de agora em diante a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou nos seus lábios. Preste atenção, a partir de hoje, a sua culpa está sendo tirada, porque a brasa viva do Senhor está tocando os seus lábios, os seus pecados estão sendo perdoados. Tem praga, tem maldição, tem destruição, tem morte na nossa vida que ocorre através de pecado. Então, pecado a gente confessa, vai para o trono de Deus, vai para o trono da graça e diz: Deus, eu pequei, eu falhei, eu errei. Nós não podemos ser orgulhosos como o rei Uzias, que foi tocado com a lepra, porque o orgulho dele estava muito grande, porque era orgulhoso, achava que ele era o dono do mundo, que ele podia tudo, que ele fazia tudo. Não, ele fez o que não podia e ele não se arrependeu. Então o profeta Isaías se levantou aqui muito antes de Cristo, não sei quantos anos antes de Cristo, o profeta Isaías se levantou. Então ele disse assim: então eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi, Isaías respondeu: eu irei, Senhor, envia-me.
Esta é a mensagem que você levará a este povo. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-la. Entenderão. Torne insensível o coração deste povo. Tampe os ouvidos e feche os olhos deles. Assim eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, nem compreenderão com o coração, para que não se volte para mim e sejam curados. Então a missão de Isaías foi fácil? Não foi. Foi mandar o povo se arrepender, foi mandar o povo parar, foi mandar o povo ser curado, ser liberto do quê? Dos traços, das características que eles praticaram, que eles fizeram lá atrás. Não era para continuar. Então, quando a gente comete um erro, quando a gente comete alguma coisa, ou que a gente acha que a gente sabe qual é o problema? É que as pessoas hoje se acham que são muito boas e muito merecedoras. E acham que elas são insubstituíveis. Então, nessa tarde, Deus te abençoe. Trouxe aqui uma palavra para você e tenho certeza que o Espírito Santo Deus vai lhe revelar, vai lhe mostrar ao ponto aonde você tem que chegar para Deus e falar: ó Deus, essas características aqui não são minhas. Essas características aqui veio lá do passado e eu não quero essas características, eu não quero esse DNA de maldição, de treva, de morte, de doença em cima de mim. A partir de hoje, o Atenar de Jeová vai tocar em você, vai tornar você pura, vai tornar você liberta, vai tornar você curada. Olha, ele vai tocar, a sua culpa está sendo tirada, porque a brasa viva vai tocar em você, e seus pecados estão sendo perdoados, você está livre, você está me ouvindo, eu estou sendo boca de Deus para você aqui, eu estou dizendo que você está sendo curada agora, assim como o profeta Isaías sentiu a brasas viva tocar na boca dele, porque a glória do Senhor encheu o templo, e os anjos, arcanjos e querubins diziam: santo, 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 3 vezes, porque o Senhor Deus Adonai, o Eterno, é santo. E ele vai tocar em você, e ele vai tirar esse tormento, ele vai tirar essa perseguição, ele vai tirar esses ataques de DNA, de característica do passado da sua vida. Você está sendo liberta agora. O que o primo, a prima, o tio, a tia tinha, você não vai ter. Parou aqui e chega. Sai todo o mal, seja livre, curada, revestida, fortalecida com a brasa viva do poder de Deus. Jesus te ama, tome posse da sua vitória, prossiga avante, porque o que Deus tem para te entregar é coisa muito grande. Glorifica Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Deus abençoe.